Olá, hoje teremos mais uma aula de arte, a aula 3. Nós continuamos no capítulo 2, no tempo das histórias. Hoje vamos falar sobre o surrealismo, que está na página 28 do livro de vocês, no tempo do sonho, na página 29, Salvador Dalí, também na página 29, e eu acrescentei surrealismo no Brasil, depois vocês terão as atividades, da página 29 e 30. O que é surrealismo? Surrealismo, a palavra significa o que está acima do realismo. É o nome dado ao movimento artístico e literário de origem francesa, que surgiu na década de 1920. Vejamos algumas obras de um dos artistas mais importantes do surrealismo. Então, aqui nós temos uma obra de Salvador Dalí. O nome da obra é A Persistência da Memória, ela é de 1933 e está no Museu de Arte Moderna em Nova York. Então, o surrealismo é isto, pintar uma imagem que ninguém imaginaria, uma coisa surreal, é irreal. Porque aqui nós podemos observar que nós temos relógios, né? Relógios são objetos reais, mas relógios derretendo na mesa, numa árvore aqui no chão, isso é irreal. Né? Então, o movimento surrealista é isso. Quando surgiu, os pintores criaram novas formas de pintar. Né? E eles passaram até por dificuldades naquela época, porque antes a pintura tinha que retratar o elemento que estava sendo pintado. Se fosse pintar uma flor, teria que ser igual à flor, não poderia mudar. É como se você estivesse vendo a flor. Nós temos muitos quadros de pintura que você olha, parece que a flor é real, porque foi pintada exatamente igual era a flor ou a pessoa, ou o ser humano. E quando surgiu esse movimento, os artistas começaram a pintar coisas vindas dos sonhos, da imaginação. Então, por isso, surrealismo não é real, é imaginação, é sonho, né? E fazendo a leitura dessa imagem, muitas pessoas falam que essa imagem aqui demonstra, né? Ele quis demonstrar que o tempo está passando, né? A memória, ela permanece, ela é persistente, mas o tempo, ele escorre, é como se estivesse escorrendo, acabando, tivesse pouco tempo, né, para fazer tudo. Inclusive, ele poderia retratar o tempo com os ponteiros do relógio, né, passando, mas não, ele quis fazer de uma maneira diferente, como se o tempo estivesse escorrendo, né? Tem muita gente que fala, o meu tempo está escorrendo entre os dedos, né? Significa que o tempo está passando muito rápido. Então, ele quis representar isso nessa imagem, né? E também poderia ser, também muitos, né, que fazem a leitura de obras, falam que ele estaria chegando próximo também da morte. Então, cada um tem uma interpretação da leitura, mas ela é relacionada com o tempo, né, e fala sobre a persistência da memória. Isso induz que a memória da gente é diferente do tempo real, né? E aqui nós temos outra imagem de Salvador Dalí, e o nome dessa imagem é O Sono, né? Ela é de 1937 e ela é de uma coleção privada. Então, aqui nós vemos uma cabeça de uma pessoa, né? Que parece estar dormindo, né? E, assim, em cima de pedaços de madeira bem frágil, né? Então, isso remete ao sono. Minha opinião, vejo isso como que o sono é leve. É algo que, quando a gente está dormindo, às vezes, dependendo de qualquer coisa, a gente pode estar acordando. E também pode ter outros significados, né? Porque tem quem conhece obras de arte, faz a leitura e dão vários significados. Mas essas duas imagens foram colocadas, qual será a relação dessas duas imagens? Porque justamente essas duas imagens de Salvador Dalí foram colocadas aqui. Vamos voltar na outra lá. Essa aqui fala a persistência da memória, né? Fala sobre o tempo, né? Mostra que o tempo do relógio pode ser diferente da memória. E aqui o sono, o que vem durante o sono? O sonho, né? Então, a relação entre as duas imagens é essa, que o tempo da memória e o tempo do sonho é diferente do tempo do relógio. Porque agora nós vamos falar sobre esse assunto, no tempo do sonho. Aqui nós temos uma imagem de Salvador Dalí. Vamos ler o que está escrito aqui.
está na página 29 do livro de vocês, tá? Você já reparou que o tempo dos sonhos é diferente do tempo do relógio? Podemos sonhar com longas aventuras em poucos minutos de sono. De um instante para o outro, o sonho nos leva do presente ao passado, de um lugar real a outro imaginário, da memória. A invenção. De repente, uma pessoa vira outra e a história muda completamente. Então, viu por que as duas imagens lá? Porque está querendo demonstrar que o tempo do sonho ou da imaginação é diferente do tempo do relógio. No sonho, você pode viver grandes aventuras. E também na memória, você pode voltar e lembrar de coisas que passaram. E no tempo, né, não daria. Já foi, já passou. Então, a memória e o sonho, ela é diferente do tempo do relógio. E aqui vocês observam que no tempo, vamos supor, se fosse para vocês viverem uma aventura real. Nossa, às vezes levaria dias. Até quando a gente vai fazer uma viagem, vai para algum lugar, leva dias, leva horas para chega lá, até se organizar. Enquanto que se a pessoa imagina essa viagem como seria na mente dela rapidinho, ela já imagina que chegou lá, que fez isso, que fez aquilo. Então é isso que nós estamos querendo passar aqui nessas duas imagens, né? Nessas duas obras de Salvador Dalí, para entrar no assunto no tempo do sonho. E aqui nós vamos ver quem é Salvador Dalí. Quem foi, né? Ele nasceu em 1904, faleceu em 1989. Nascido na Espanha, Dalí criou pinturas oníricas, ou seja, inspiradas nos modos de funcionamento dos sonhos. O estilo de arte criado por esse artista chama-se surrealismo. Surreal é aquilo que não pertence ao real, por ser estranho e absurdo, como um sonho, né? Porque no sonho a gente sonha coisas sem pé e sem cabeça. E o surrealismo no Brasil? No Brasil, as noções de surrealismo começaram a surgir entre 1920 e 1930, através de elementos do movimento modernista do Brasil. Alguns dos artistas brasileiros surrealistas ou com tendências surrealistas mais conhecidos são Tarsila do Amaral, Cícero Dias, Ismael Neri e etc., porque tem muitos outros artistas também. Aí vejamos algumas obras desses artistas. Aqui nós temos a obra Abaporu, de 1928, um óleo sobre tela, está no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, né? E essa obra de Tarsila do Amaral é uma obra que representa o surrealismo, né? Porque é uma imagem que não é real, é uma imagem da imaginação ou de um sonho, mas que ela criou, né? Ela não representou do jeito que seria, né, a imagem. Então, isso é surrealismo, algo que não existe, que é criado pelo autor da obra. Aqui também nós temos Cícero Dias, A Mulher na Janela. Vocês podem ver que é uma imagem desfocada, né? Se fosse para fazer uma imagem igual antes, eram as obras de arte que tinham que retratar fielmente a pessoa, né? Se fosse uma flor, parecia realmente com a flor. Se fosse uma pessoa, era muito parecido mesmo com aquela pessoa. Então, aqui a imagem é desfocada, né? Vocês veem uma imagem na janela desfocada e também é um exemplo de obra surreal. E aqui nós temos a de Ismael Neri, que é o anonimato, né? Que ele tem várias faces, né? Uma pessoa com várias faces, né? Também é um outro exemplo de obra. E aqui, continuando, podemos observar que no Brasil também temos grandes artistas brasileiros, artistas plásticos, né? Mas alguns são mais conhecidos por suas obras do que outros. Tarsila do Amaral é uma das artistas brasileiras mais conhecidas por suas obras surrealistas. Aí aqui nós temos a imagem de Tarsila do Amaral. Ela nasceu em 1886 e faleceu em 1973, né? Que é a imagem dela. E conforme vocês forem estudando, passando os anos, vocês vão ver bastante obras de Tarsila do Amaral, porque ela é uma artista bem conhecida, né? Também vocês vão conhecer muitos outros, vão ver muitas obras de outros artistas, mas Tarsila do Amaral também é bem conhecida no Brasil e também fora do Brasil. Aí, já que nós estamos falando, né, de artistas plásticos, de obras de arte, vocês têm a atividade da página 29 do livro de vocês, que tá assim, ó.
Inspire-se nas obras de Salvador Dalí e em seus próprios sonhos para criar na página seguinte um desenho ou uma colagem misturando elementos familiares de uma maneira bem estranha, surreal. Então, quem tem habilidade com a pintura pode pintar, inspirado em Salvador Dalí, imagens, né, de maneiras estranhas, igual um relógio derretendo, mas vocês vão usar a criatividade de vocês, vão fazer outras coisas. Mas quem não tem habilidade com o desenho pode utilizar a colagem, pegar revistas, livros antigos, recortar e fazer uma colagem bem criativa, né, para depois enviar para a prof, colocar no portal, né, essa obra de arte que vocês vão criar. E essa pintura que vocês vão fazer, ou essa colagem, pode fazer na página 30 do livro, tá? Aqui na página 29 tem as informações e na página 30 tem um espaço para vocês fazerem a colagem ou a pintura. Aqui temos algumas referências e aqui tem uma mensagem para vocês refletirem. Toda criança é artista. O problema é como permanecer artista depois de crescer. Sabe por que toda criança é artista? Porque vocês, desde pequeno, vocês sonham, vocês são criativos, né? E quando a gente cresce, às vezes a gente perde um pouquinho disso na correria do dia a dia, né? A gente deixa de ser tão criativo e aí a gente tem que se reinventar para continuar a ser criativo, mas é difícil. Agora para vocês é muito fácil, vocês têm a imaginação muito fértil. Então continue assim com essa imaginação, com essa criatividade até depois que crescerem. E um grande beijo para vocês.